Sei que vivo no adultério do segundo casamento, mas tenho filhos. O que fazer? Bom, essa pergunta é muito comum das pessoas que vivem no segundo casamento e descobrem que vivem em adultério diante de Deus. Porém, muitos já têm filhos, né? Já vivem 5, 10, 15, 20 anos nessa união e já têm filhos gerados. O que fazer numa situação dessa? O que a Bíblia nos diz sobre essa união que já tem filhos? A palavra de Deus é muito clara, queridos. Ela nos traz com total perfeição aquilo que nós devemos fazer em relação ao pecado. Muitos acreditam que a misericórdia de Deus alcança uma vida de pecados assim, mas não é isso que a palavra fala. A palavra fala que aquele que continua encobrindo as suas transgressões, ele nunca vai prosperar, especialmente espiritualmente, né? E ele precisa abandonar o pecado para que ele possa ser liberto, para que ele possa alcançar misericórdia. É exatamente esse o princípio que nós vemos em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Eu vou ler de novo. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Queridos, segundo Marcos 10, versículos 11 e 12, o Senhor Jesus Cristo nos diz claramente o que acontece com aquele que se casa com outra pessoa, não sendo o seu cônjuge, claro. Aquele que se divorcia e se casa com outro. Ele vai dizer o seguinte: quem repudiar sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Essa pessoa que entrou nessa relação e entendeu que vive em adultério é exatamente essa que Cristo cita aqui em Marcos capítulo 10, versículos 11 e 12. Essa pessoa está em contínuo adultério. Veja o que o versículo diz: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. Repito e vou repetir isso aqui sempre. Veja que já há um adultério do marido contra a esposa aqui. Ok? Percebe? E ele continua e diz: e se ela repudiar seu marido? Ou seja, em função dele ter deixado ela, claro, porque agora ela está sozinha. Ele diz: e se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Por quê? Porque tem uma aliança perpétua ali, uma aliança matrimonial. E essa pessoa que entendeu que vive em adultério, no adultério do segundo casamento, essa pessoa tem filhos hoje. Então, o que fazer nessa situação? Como nós podemos tratar essa situação diante de Deus? Né? É um assunto que não é muito simples, é um assunto que as pessoas não querem muito falar sobre isso, porque ela trata de uma situação afetiva, trata de uma situação de filhos, de um vínculo afetivo. E isso é algo realmente trabalhoso. Mas a palavra de Deus não muda, queridos. A palavra de Deus é uma só. E o Senhor ele vai tratar disso de forma muito simples, porque aquele que não renuncia à sua carne, aquele que não renuncia a si mesmo, não toma a sua cruz para seguir a Cristo, ele não pode ser discípulo do Senhor. Mas nós temos um exemplo muito fatídico e bem interessante no Antigo Testamento sobre o que Deus fala em relação às pessoas que vivem nessa situação, ou seja, vivem uma porneia, vivem uma relação sexual ilícita diante dele. No livro de Esdras, no capítulo 10, aconteceu uma situação muito semelhante, que nós podemos trazer para os dias atuais, por se tratar de uma questão ilícita, de uma relação entre homem e mulher ilícita diante de Deus. Lá em Esdras capítulo 10, versículos 2, ele vai dizer o seguinte: então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras, o sacerdote: nós temos transgredido contra nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus. Faça-se segundo a lei. Aqui, queridos, esses homens eles não podiam se casar com mulheres de outros povos. E quando eles foram para o exílio, eles se casaram com outras mulheres. Eles transgrediram a lei de Deus. Veja então o que ele fala aqui no versículo 10. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: vós transgredistes casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel.
Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Eles foram obrigados, queridos, com base no versículo de Provérbios 28:13, a confessar os pecados. É isso que Esdras fala aqui no capítulo 10, versículo 11. Fazei confissão ao vosso Senhor e separai-vos dos povos dessas mulheres de outras terras. Ou seja, eles tinham que confessar o pecado e abandonar o pecado. Como que eles tinham que fazer isso? Eles tinham que deixar as mulheres e os filhos. Então você pergunta assim, mas irmão, isso não foi algo que aconteceu lá no passado? Como é que você consegue trazer isso para hoje? Porque essa relação, queridos, era uma relação ilícita aos olhos de Deus. Era uma porneia. Deus não considerava isso nem casamento, porque já havia uma ordenança para isso. A mesma coisa acontece hoje quando as pessoas se casam em segundo casamento e elas contraem frutos desse adultério, filhos, claro. E essas pessoas vivem em contínuo adultério. Como que essas pessoas alcançam a misericórdia de Deus? É exatamente isso que o capítulo 10 e esses versículos aqui de Esdras falam. Essas pessoas precisam confessar e abandonar o pecado do adultério. A mesma coisa que o Senhor exige. E eu reconheço que não é uma situação fácil, mas é uma situação necessária, porque o casamento ele é até a morte. Deus, queridos, ele nunca pode ser culpado pela nossa omissão, pelo nosso desconhecimento, pela nossa ignorância. Pelo contrário, o Senhor é misericordioso e é zeloso e nos mostra o caminho, o seu caminho, diz Salmos 25:8. E o que eu estou falando aqui para vocês é aquilo que a Bíblia diz. Um adultério, queridos, ele é um adultério enquanto a pessoa continua praticando relação sexual com aquela que não é o seu cônjuge, com aquela pessoa com quem ele casou e fez os votos perpétuos de matrimônio. Essa pessoa precisa entender que ela vive uma situação irregular, uma porneia, como Jesus Cristo diz em Mateus 19:9. Essa pessoa vive uma relação sexual ilícita, ou seja, não é um matrimônio. Matrimônio é o da primeira esposa, é o do primeiro marido. Esse é o matrimônio diante de Deus. Então, essa pessoa, ela precisa deixar esse adultério. E a pessoa pergunta, mas e os filhos? Como que a gente vai fazer com os filhos? Eu vou abandonar o meu filho? Claro que não, queridos. Você vai cuidar do seu filho, você vai arcar com as consequências desse pecado, porque você tem uma responsabilidade diante da sociedade, diante dessa criança, diante dessa união. E você vai cuidar da criança, você vai dar toda a assistência, mas o adultério, a relação sexual ilícita, ela tem que cessar. Porque você precisa confessar o pecado e você precisa abandonar o pecado. Muitas pessoas acham que confessando o pecado, ele não precisa ser abandonado, porque a pessoa já tem ali uma união que diz que é uma família. Para Deus não é família, porque não há registro no céu desse segundo casamento, há registro do primeiro apenas. Então nós não podemos dizer que ali é uma família lícita aos olhos de Deus. É uma união que gerou filhos na carne, ok? Que são filhos que não têm nada a ver com essa situação, são crianças, são pessoas inocentes, são almas preciosas diante do Senhor. Mas que aquela relação não é família. Aquela relação não tem nada registrado diante de Deus. Há registro apenas da primeira. Então, as pessoas têm que compreender que um pecado ele precisa ser confessado e abandonado. É exatamente isso que Paulo diz em Romanos, capítulo 6, versículo 1. Ele vai tratar algumas situações ali com os irmãos e ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele já morremos? Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que ele também... Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões.
É o que ele diz aqui. Como vocês vão permanecer no pecado, sabendo que agora vocês vivem para Cristo? Vocês entendem que aquilo que vocês praticavam era pecado, então como vocês vão continuar vivendo no pecado? É exatamente isso aqui que eu falo sobre adultério. A pessoa que roubava, não roube mais. A pessoa que mentia, não seja mais mentiroso. E a pessoa que está em adultério do segundo casamento, ela vai permanecer no adultério do segundo casamento? Outras pessoas usam aquele texto lá de Atos 17:30, que fala sobre o tempo da ignorância. Mas o tempo da ignorância, queridos, ele é ignorância até nós sabermos. É exatamente isso que Paulo fala aqui. Quer dizer que Deus não levou em conta o tempo da ignorância desde que a pessoa se arrependa. E agora, consciente do pecado, Paulo diz aqui, como vocês vão permanecer no pecado? Sabendo que isso é pecado. Como, querido, que você vai permanecer no adultério, sabendo que isso é adultério? Entende? Então, é necessário abandonar o pecado. Não estou dizendo que é uma coisa fácil, não estou dizendo que é uma coisa simples. Tem consequências do pecado, o adultério ele traz consequências gravíssimas. Mas se você quer permanecer no reino de Cristo, se você quer viver a sua vida para Cristo, você tem que abandonar esse pecado. E todos os outros que estejam interpondo na sua comunhão com Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo vai dar uma palavra específica também sobre isso. Versículo 9 diz, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganem, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos levantastes, vós fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Outrora, em outro momento, vocês praticavam isso. Como em Cristo vocês vão continuar praticando? Como vocês eram bêbados lá no mundo e agora vocês vão ser bêbados aqui? Como vocês eram impuros, praticavam porneia lá no mundo e vocês agora vão praticar aqui? Como vocês eram adúlteros lá no mundo, ignorantes, e agora vocês vão continuar sendo adúlteros aqui? Porque o corpo do esposo, o corpo da esposa continua sendo seu. O seu corpo continua sendo dela, continua sendo dele. Isso não muda porque só a morte é que anula a aliança matrimonial. Nada anula a aliança matrimonial além da morte. Então, Paulo vai colocar essas situações aqui, porque alguns irmãos queriam permanecer com práticas assim dentro da igreja. Não há classificação de pecados, queridos, para serem abandonados uns sim e outros não. Qualquer pecado precisa ser abandonado. Isso não significa dizer que nós não vamos mais pecar. Isso significa dizer que nós procuramos viver o padrão de Cristo e não nos moldamos mais aos pecados. Não vivemos mais na nossa carne. O pecado ele vai ser apenas um acidente. Ele vai ser apenas algo que infelizmente está intrínseco do nosso ser até nós morrermos. Mas não viveremos mais dominados pelo pecado. Não vamos mais viver à mercê de práticas pecaminosas. E o Evangelho de Cristo faz isso. É exatamente isso, queridos, que ele vai dizer em Mateus, capítulo 16, versículo 24, que diz assim, então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Foi o que eu disse no início. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta, queridos, ser feliz aqui na terra, morrer e passar a eternidade sem Deus? Isso não tem valia nenhuma. Não tem nenhuma valia diante de Deus. O Evangelho do Reino, minha amada, é para ser praticado. Meu amado, o Evangelho do Reino é para ser vivido. E nós temos que renunciar. Aquilo que interpõe entre nós e Deus precisa ser abandonado. Se é o pecado do roubo, ele precisa ser abandonado. Se é o pecado da mentira, ele precisa ser abandonado. Se é o pecado do adultério, da fornicação, qualquer que seja ele precisa ser confessado e abandonado. Filhos e tempo de união não transformam isso numa relação lícita diante de Deus. Se há um casamento, um matrimônio entre um homem e uma mulher que são solteiros, casamento lícito diante de Deus, qualquer relação fora dessa, enquanto um dos cônjuges estiver vivo, é adultério diante de Deus. É exatamente isso que Romanos, capítulo 7, versículo 2, vai dizer. Ora,
a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Enquanto o cônjuge vive, queridos, tem uma ligação. A palavra é muito clara. E se você vive nesse segundo relacionamento, se você já teve filhos, assuma a responsabilidade dos filhos, cuide dos filhos, mas se aparte dessa relação que não é digna do Senhor. Você vive em adultério e você precisa se apartar desse corpo que não te pertence. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 7 que o corpo do homem é da mulher, que o corpo da mulher é do homem. Então, o corpo que pertence a você é do seu primeiro cônjuge. O corpo que pertence a você é da sua primeira esposa, do seu primeiro marido. Não essa pessoa que você está hoje. E você vive em adultério. E mesmo que tenha filhos, você precisa se apartar dessa relação. Você vai arcar com as consequências de ter entrado nesse pecado. Você vai arcar com as consequências de não ter optado por buscar a palavra de Deus. Se você agora entende que isso é pecado, se a palavra está clara para você, e a palavra é abundante em dizer isso, você tem que abandonar esse pecado. Você tem que abandonar essa vida pecaminosa. Porque isso não agrada a Deus. Não confunda, queridos. Misericórdia salvífica de Cristo da misericórdia permissiva dele. Muitos ele permite que vivam em adultério. Mas muitos desses que não se arrependerem, qualquer um desses que não se arrependerem, eles não herdarão o reino dos céus. É isso que a palavra deixa muito claro. Nós temos que entender e compreender que o nosso Deus não é Deus de confusão. Ele é um Deus que nos ensina, que nos instrui, que nos corrige, que nos disciplina. E aqui me coloco à disposição de falar daquilo que o Senhor tem falado no meu coração e dizer que se você vive essa condição, você vive em adultério. O Senhor não se contradiz a si mesmo. Ele não quebra uma família para fazer outra. Ele foi testemunha da tua aliança, a primeira lá, com o marido, com a tua esposa. Diz Malaquias 2,14. E aquela aliança lá ela é válida diante dele, ela está em pezinha no altar do Senhor. Escrita, registrada nos céus. Eu sei que não é fácil, queridos. Mas aquele que quiser seguir a Cristo deve se adequar ao reino dele. Adúlteros não herdarão o reino dos céus. E quantos adúlteros hoje tem dentro das igrejas? Quantas pessoas estão recasadas e vivem felizes, achando que está tudo bem, mas não tem quem lhes diga que vivem em adultério. Não tem quem lhes fale que eles estão transgredindo a palavra do Senhor.